posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora e tem o objetivo de trazer até você uma palavra de fé, esperança e amor. Que a paz e a graça do nosso glorioso Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e os seus sonhos. Você tem enfrentado alguma situação muito difícil? Você já se sentiu totalmente desamparado? Você já se encontrou numa situação onde os seus amigos foram embora, aquelas pessoas que você confiava te abandonaram e você agora tem que enfrentar uma situação sozinho? Às vezes, pode acontecer isso no decorrer das nossas vidas. Mas para aqueles que esperam no Senhor, é diferente. Para aqueles que confiam no Deus vivo, é diferente. Nunca Ele te deixará sozinho. Nunca você se sentirá abandonado, porque o Senhor Deus está contigo. O Salmo 121, versos 1 e 2 diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estar debaixo da glória do Senhor, da graça do Senhor, da proteção do Senhor, é totalmente suficiente para você e para mim. Nós, muitas vezes, confiamos em homens, confiamos em recursos humanos, confiamos na nossa capacidade, mas ela, uma hora ou outra, vai nos abandonar. Nós vamos olhar para nós mesmos e falar: essa luta é grande demais para mim. Eu chamo a tua atenção, confia no Senhor. Quando você se sentir abandonado, o Senhor não te abandona. Quando você se sentir incapacitado, o Senhor te capacita. Os meus olhos estão aonde? No Senhor, porque o Senhor é o Criador, é aquele que fez os céus e a terra, e não há poder como no nome do Senhor. Confie, creia e espere no Senhor. Ele vai mudar a sua história. Viva para Deus. Eu quero conversar hoje com um homem, hoje pastor, mas que viveu no caminho do Senhor. Vamos conversar então com o pastor Moisés. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio, um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo e pastor Moisés Lautenschläger. A paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, muito obrigado. Bom dia a todos. Amém. Pastor, diferente das pessoas que conversam aqui comigo, você nasceu e viveu num lar cristão, equilibrado, e viveu na palavra do Senhor? Graças a Deus, meu pai já era pastor, a minha família e todos os antepassados, assim, até onde a gente sabe das linhagens, já eram evangélicos, já eram cristãos. Então eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. E o senhor não é daqui de Poços de Caldas, não? Não, eu sou natural de Juiz de Fora. E em Juiz de Fora, o senhor teve uma infância, uma adolescência e uma juventude tranquila no Senhor, sem se desviar dela? Sim, graças a Deus, nós sempre permanecemos no Evangelho. E, na verdade, meu pai, por ser pastor, ele foi transferido várias vezes. E para todas as cidades onde nós fomos, graças a Deus, permanecemos firmes em Jesus Cristo. Agora, pastor, mesmo você dando esse testemunho de que permaneceu firme, não faltaram oportunidades e a astúcia do inimigo esteve sempre cercando ali, tentando desviá-lo, tentando chamar atenção. É assim mesmo? É assim. Todo jovem enfrenta essa situação. As tentações sempre vêm, mas o que faz com que nós permaneçamos firmes em Jesus Cristo é a nossa decisão e o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Pastor, como o senhor disse aí, decisão é uma palavra muito forte. Nós temos escolhas nessa vida. E essas escolhas, elas nos trazem consequências. A palavra de Deus, ela nos alerta muito sobre isso, dizendo: tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. É verdade. A decisão é imprescindível para ter uma vida no caminho do Senhor. É verdade, a decisão é fundamental e é o que vai nortear a vida da pessoa. Quando alguém de fato se decide por Cristo e abre o coração, entrega a vida a Jesus, isso vai determinar um futuro abençoado e livrar de muitos problemas. Pastor, durante essa caminhada sua, teve um dia que o senhor chegou e falou: hoje Jesus entrou na minha vida? Isso, é muito importante destacar que mesmo tendo nascido num lar cristão, houve um momento, houve um dia
em que eu fiz a oração e confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, e isso marcou também a minha história. O senhor se lembra desse momento ou foi uma data que não passou muito apercebida? Me lembro, assim, até me emociono de me lembrar dessa data, porque a minha mãe estava ministrando a palavra para as crianças, eu tinha em torno de meus 8 anos de idade, e ela fez o convite às crianças que ali estavam para receber Jesus, e eu, então, abri o meu coração para Jesus naquela data, mesmo sendo ainda um menino, com 8 anos, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor, o que acontece no coração de uma criança de 8 anos e o que muda no comportamento de uma criança de 8 anos que já estava na igreja, mas tem o quê? Um encontro verdadeiro com Jesus? Na verdade, a gente já estava sendo educado nos princípios cristãos, por nascer num lar evangélico. Mas o que muda é que você sente que ali você teve uma experiência real com Cristo. E isso faz uma diferença tremenda na vida de uma criança, principalmente porque as crianças já têm essa abertura para receber Jesus. Aquela experiência das crianças vindo a Jesus Cristo e Jesus dizendo aos apóstolos: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então isso muda sim o coração de uma criança, no meu caso mudou, com certeza mudou, me fez ter uma intimidade mais profunda com Deus, e isso fez com que então a minha vida fosse pautada por essa decisão que eu tomei, embora cedo, mas isso foi uma bênção na minha vida. Pastor, hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem: eu aceitei Jesus, mas que não há mudança no comportamento, não há mudança nas atitudes. Como que o senhor analisa isso? Será que houve uma mudança ou não houve? Existe uma incoerência muitas vezes, né? Da pessoa se dizer cristã, mas não viver uma vida cristã autêntica. Porque é tudo a questão de uma pessoa de fato abrir o coração, conforme o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, que quando você faz a confissão com a sua boca e com o seu coração você crê, de fato há salvação. Então essa decisão ela precisa ser uma decisão muito bem pensada, não pode ser só fruto de uma emoção, precisa ser de fato algo que a pessoa deseje de todo o seu coração e ela confessa aquilo com fé. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Amém. Agora, pastor, quando o senhor fala aqui de Romanos, eu quero me lembrar um pouquinho de Paulo. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era um religioso, ele observava tudo que a religiosidade dele exigia. Ele era até mais observador do que as outras pessoas da idade dele. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, ele começa a fazer coisas diferentes do que ele fazia. E tem até um texto que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Gálatas, né, se não me engano. Sim. O que o senhor acha disso? Na verdade, o apóstolo Paulo, né, ele tem aquela experiência na estrada de Damasco, que muda a história da vida dele por completo. Ele tem um encontro com Jesus. É isso que nós queremos expressar quando nós falamos que recebemos Jesus. É esse encontro real que nós temos com Jesus, da história, e não apenas com a história de Jesus. O grande problema talvez seja que muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas ainda não tiveram um contato com o Jesus da história. E na vida de Paulo, que era Saulo de Tarso, muda totalmente o rumo. Ele era o perseguidor, e aí ele se torna perseguido, não é verdade? É verdade, é maravilhoso, porque ele diz que tudo pode naquele que o fortalece, que é Cristo Jesus, né? É verdade. Então não eram circunstâncias de falta de dinheiro, excesso de dinheiro, não eram circunstâncias de frio ou de calor que iam interferir nisso, mas a segurança dele e a força dele estava no Senhor. Sim. Por isso ele mantinha firme, não é, pastor? É verdade. Agora, pastor, hoje nós vivemos também um momento em que as pessoas são atraídas para dentro da igreja, mas não é Jesus que está atraindo. São programações, são artistas, aquilo já não é mais um púlpito, mas se transforma num palco. É verdade. Como que é a visão do senhor? Na verdade, a igreja somos nós. E a expressão da igreja, ela vai se tornar notória. E uma frase que eu achei muito interessante é que quando a igreja permite que o mundo entre dentro dela, ela perde a característica de igreja. A igreja que precisa entrar no mundo. É a igreja que foi chamada pelo Senhor Jesus para ser sal e luz. Nós temos que influenciar. Nós temos que mostrar que aquilo que temos vivido em Cristo é uma experiência de alegria verdadeira, de amor verdadeiro, de paz verdadeira.
Nós não precisamos nos iludir com nada, porque Jesus é real em nós. Então, nós não podemos permitir que o mundo entre na igreja. A igreja precisa ir ao encontro das pessoas no mundo e mostrar que Jesus Cristo é a salvação. Pastor, nós temos vivido um tempo onde cresceu muito o índice de suicídio, homicídio dentro da própria casa. A falta de respeito de um aluno na escola é muito grande a ponto de agredir um professor, né? Os pais, por outro lado, muitas vezes acobertam isso, né? Ao invés de educarem os filhos, vão lá e brigam com o professor. O que falta nesse mundo, pastor? Falta Jesus Cristo, ser conhecido dessas pessoas. A minha experiência da infância, e muitas vezes algumas pessoas não têm esse privilégio que eu tive de nascer num lar cristão, com princípios cristãos, que norteiam a vida de um ser humano. E hoje a gente vê um ataque muito grande às famílias, pastor. A gente vê as famílias sendo atacadas, a base da sociedade sendo atacada. E veja que a Bíblia, ela nos ensina a proteção que Deus traz para com a família. Deus institui a família e Ele guarda a família como algo principal. Agora veja, um ser humano que cresce sem uma estrutura, sem um conhecimento, sem um princípio norteado por aquilo que Deus mesmo quis que fosse assim, a pessoa, infelizmente, ela não vai ter princípios, ela não vai ter um lugar para se edificar, para se construir moralmente. E Jesus Cristo, então, vem e institui a igreja para ser, então, o abrigo das famílias, não é? O abrigo para que as famílias cresçam, sejam edificadas, sejam construídas, para que haja amor entre os pais, os filhos. E até um texto muito interessante de Malaquias, que a unção para os nossos dias seria uma unção que restauraria o coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. É isso que a nossa sociedade precisa. Amém. Pastor, na prática nós observamos também que hoje há muito pouco tempo o consumismo, o padrão de vida elevado, ele tem levado as famílias a não estarem mais reunidas. E parece que não há um zelo em conversar com o filho, em si, injetar dinheiro para que ele seja um ótimo profissional, um poliglota, para que ele tenha várias atividades e lançando o filho para o mercado de trabalho. Mas não há mais o tempo de um pai sentar com o filho e ter ali um grande e único momento. O que o senhor tem notado nisso? Nós vivemos num mundo de coisas. Infelizmente, o ser foi substituído pelo ter. Então hoje os pais procuram substituir o ser pai, o ser mãe, por o dar presentes. E as crianças passam a entender que as coisas são mais valiosas do que as pessoas. Infelizmente, Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Mas a sociedade, o mundo que nós vivemos, o sistema que nós vivemos, inverteu e fez com que as pessoas sejam usadas e as coisas sejam amadas. Essa inversão de valores é que traz todo esse problema e essa situação que nós temos observado. De fato, a família, ela precisa amar, e o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Amém. Agora, pastor, os lares, principalmente cristãos, muitas vezes eles se dizem amorosos com as pessoas fora, mas eles não conseguem executar isso dentro do próprio lar. E a própria palavra, ela nos recomenda que a gente cuide dos de casa, tanto da igreja, mas da família de casa, nossa família de sangue. Quando a gente não consegue executar isso, como é que a gente vai amar o de fora? Aí também um problema sério a ser resolvido, né, pastor? É uma incoerência, né? Que nós precisamos viver o Evangelho, viver o cristianismo. O cristianismo vai muito além de religião, o cristianismo é um estilo de vida. Então, quando um pai, uma mãe não consegue amar, né, os seus filhos e vice-versa, como vão conseguir amar as pessoas de fora? Isso acaba se tornando uma incoerência. É por isso que nós precisamos chamar as pessoas à verdade do Evangelho, a uma vida cristã autêntica, onde o testemunho, quer dizer, aquilo que a pessoa vive, fala mais alto do que qualquer palavra. Se a igreja conseguir viver o que ela prega, então a pregação dela vai ter eficácia. Pastor, hoje tem muitas denominações e nós corremos o perigo de ter desse desejo do ter até dentro das próprias igrejas. Hoje há uma teologia que diz, vai para Jesus e você vai ter isso, você vai ter aquilo e aquilo outro. O senhor enxerga isso como uma teologia na palavra? Na verdade, eu acredito que toda pessoa que vem para Cristo é transformada.
ela vai ser abençoada assim em todos os setores, mas a tônica do Evangelho é aquilo que Jesus Cristo instruiu. Aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então a vida cristã é uma vida de muita renúncia. Por quê? Porque nós temos que viver para Cristo e não mais para nós mesmos. Agora, há uma confusão em se propor um evangelho de trocas. E não é isso o evangelho. O evangelho não é um evangelho de trocas. Não é assim, eu aceito Jesus para Ele me dar o que eu quero. É o contrário. Eu entrego tudo a Deus porque tudo pertence a Ele. E vivo para a glória do Senhor. Essa é a expressão real do cristianismo no nosso ponto de vista. Porque nós acreditamos plenamente que Jesus é a vida em nós. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando nós vivemos a vida de Cristo, então as coisas vão perdendo valor. Não que a gente vá desprezar aquilo que nos é necessário. Inclusive Mateus 6,33 declara isso. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as coisas necessárias para a nossa vida serão acrescentadas pelo Senhor. Amém. Pastor, o senhor é pai de dois filhos, né? Sim. E já está aqui em Poços de Caldas há quanto tempo? Estou aqui há 8 anos, tenho um filho de 12 anos que se chama Lucas e uma filhinha de 6 anos que se chama Ludmila. E a esposa chama-se? Ana Paula. Então, pastor, eu quero agradecer o carinho que o senhor teve aqui de vir ao programa Restaurando Vidas. Peço a Deus que continue abençoando o seu ministério e a sua família, para que você, junto com essa família, ganhe muitas almas. Que Deus abençoe. Amém. Mas eu queria que o senhor deixasse rapidamente um conselho ou uma palavra para as pessoas que nos assistem. Amém. Eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo aquilo que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pode ser que no momento que você está nos assistindo, você esteja passando por um problema, por uma situação de angústia, de sofrimento. Deus é o seu refúgio. Amém. Busque em Deus o seu refúgio. Clame a Ele. Você não precisa ter uma oração elaborada para falar com Deus. Ele deseja ouvir o seu coração. Se você clamar a Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. Ele será a sua fortaleza. Ele será o seu refúgio. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a palavra que eu deixo a todos os nossos amados telespectadores. Amém. Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Amém. Eu conversei com o pastor Moisés Lautenschläger e o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 38. Diz a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos
de estar diante da Tua palavra. A Tua palavra é poder, o Teu Evangelho transforma vidas. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, para que ela seja impactada, levantada, curada e transformada pelo poder da Tua palavra. Usa do Teu servo e ministra hoje, em nome de Jesus. Amém. O mundo hoje é um mundo muito rápido, as pessoas correm de um lado para outro, se agitam, a sua alma está agitada muitas vezes, nós não conseguimos até mesmo parar em casa, aproveitar ali um tempo com os nossos filhos, talvez porque o mundo tem nos roubado a paz, roubado o entendimento de que as prioridades da vida não são materiais, mas sim espirituais. Quando nós nos confrontamos com este texto, nós chegamos a ficar bravos com Marta. Mas Marta era uma pessoa abençoada e era uma pessoa abençoadora também. Faltava ali alguma correção, mas ela era hospitaleira, uma qualidade que nós vemos aqui pelo texto que Marta tinha. Ela hospedou Jesus na sua casa. E nesse desejo de trazer a Jesus o melhor tratamento, trazer a melhor ceia, trazer algo realmente diferente para que Jesus se alegrasse e se deliciasse, ela tirou a prioridade de estar aos pés do Senhor e foi ali se ocupar com muitos afazeres. O coração de Marta queria agradar o Senhor, mas Maria não. Maria, ela escolhe outra coisa. Ela se prostra diante do Senhor, se assenta aos pés de Jesus e começa ali a ouvir a ministração do próprio Jesus e começa a se deliciar e abastecer a sua vida com aquilo que era eterno. Marta continuava agitada, continuava preparando ali talvez um prato diferente, algo tão delicioso e tão saboroso, para que Jesus então fosse bem recebido. Quando ela vê Marta ali bem tranquila aos pés do Senhor, ela chega e fala: Senhor, você não está vendo aí Marta, Maria está aí tranquila e eu aqui toda atarefada preparando algo. O Senhor é tão amoroso que Ele chama a atenção de Marta, mas com amor. Fala: Marta, Marta, por que você está preocupado com tantas coisas? Maria está preocupada em me ouvir. Maria está escolhendo a melhor parte e esta jamais lhe será tirada. Quando nós nos confrontamos com esse texto, nós precisamos analisar a nossa própria vida. Quais têm sido as nossas escolhas? Quais as escolhas que você faz? Um homem e uma mulher que trabalham, isso é bênção de Deus. O trabalho é algo instituído por Deus também. Deus colocou o homem lá no jardim do Éden e colocou para que ele o quê? Trabalhasse aquele lugar, para que ele cuidasse daquele jardim. E o trabalho é bênção, mas o trabalho, ele não pode ser a prioridade máxima numa casa. Estar em comunhão com o Senhor tem que ser a nossa prioridade. Nós devemos tirar um tempo especial para buscar ao Senhor. Nós devemos dar um tempo especial para que a palavra nos alimente, nos fale. E nós esquecemos desse tempo quando atropelamos a nossa vida com trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho. Você tem buscado na sua vida agradar a Deus? Você tem buscado na sua vida estar aos pés do Senhor? Talvez você seja um cristão já, talvez você ame ao Senhor Jesus, mas está ainda escolhendo prioridades desnecessárias e equivocadas. Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é somente uma história, mas ela é uma notícia que vem para transformar a sua vida, para abastecer o seu coração e para colocar na sua vida uma direção correta. Quando nós buscamos em nós mesmos definições para o nosso futuro, projetos, e nós não colocamos e nem confrontamos com a palavra, na maioria das vezes nós erramos. E isso nos traz angústia, traz dor, e essa dor é extensiva aos nossos familiares. Assim como Maria fez, nós precisamos ter um tempo aos pés do Senhor. A palavra de Deus, quando ela vem na nossa vida, ela começa a confrontar as nossas decisões, os nossos pensamentos e os nossos valores.
com aquilo que é de Deus. Você lê a palavra de Deus e quando você relê, ela traz mais uma coisa nova para a sua vida. Por isso você tem que ter um tempo com a palavra de Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não abrem a Bíblia. Outras se dizem cristãs, mas só abrem a Bíblia no domingo na igreja. Outras se dizem cristãs, mas não querem examinar as Escrituras. Nós precisamos ter um tempo valoroso, um tempo único na presença do nosso Deus. Você tem buscado a palavra do Senhor? Você tem buscado estar aos pés do Senhor Jesus? Como você vai ter um coração abastecido? Como você vai ter um coração transformado se você não tem enchido ele com a palavra? Outra coisa que eu observo aqui nesse texto é que muitas vezes nós queremos atrapalhar a pessoa que está buscando um tempo na presença do Senhor. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um tempo diferente de oração, minha esposa tem um outro tempo, mas nós precisamos respeitar um ao outro. Quando ela busca o Senhor em oração, eu devo respeitar. Quando eu busco, ela também me respeita. Porque nós temos que valorizar isso nas nossas famílias, um tempo especial com o Senhor, e não atrapalhar. Marta queria que Maria abandonasse aquele momento especial, onde estava sendo ministrada por Jesus, e fosse ali preparar o quê? Os alimentos. Há tempo para tudo nessa vida. Domingo, nós chamamos como cristãos do dia do Senhor. Mas se você perceber, domingo é o dia que nós temos o almoço mais complicado, mais demorado, e depois ainda temos às vezes que passar um tempo em lazer, depois descansar, e era o tempo que nós falamos, domingo é o dia do Senhor, mas para o Senhor mesmo tem sobrado muito pouco, porque nós estamos o quê? Ocupando as nossas vidas com as coisas que não são prioridades. Eu quero chamar a tua atenção. Cuide para que a sua família esteja realmente buscando o Senhor. Invista na sua família, para que a sua família leia a palavra, ore, jejue, para que a sua família tenha um tempo de comunhão com os irmãos, porque isso é a prioridade das nossas vidas. Não deixe que as preocupações desse mundo roubem a sua paz. Não deixe que os projetos que você tem no seu coração roubem o lugar que deve ser de Deus no seu coração, que é o primeiro lugar. Você precisa aprender isso, e pela palavra você aprende. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. As coisas vêm tomando lugar no nosso coração de uma maneira assim que você não percebe. Se você sentar na frente de uma televisão, talvez ela te roube 2, 3 horas e você não vê isso ser roubado de você. Talvez se você conversar uma conversa que não edifica, você começa a bater um papo ali sem edificação, e esse papo, além de levar você para um caminho perigoso, ainda te rouba um tempo, e você deve aproveitar sim essa comunhão, mas para que a palavra do Senhor seja ministrada, para que você possa testemunhar o bom perfume de Cristo na sua vida. Nós temos que olhar e não deixar que as coisas do mundo nos roubem a paz. O dinheiro hoje, ele tem sido primeiro lugar em muitos corações. O namoro hoje tem sido primeiro lugar em muitos corações. A vida sexual tem sido primeiro lugar em muitos corações. E isso pode nos levar para distante de Deus. Tudo é bênção. Um dinheiro suado e ganhado é bênção. Uma vida sexual é bênção. Mas nós temos que priorizar as coisas de Deus na nossa vida, a sua palavra. Viver para Deus. Viver não mais como nós queremos, mas como Cristo quer que nós vivamos. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a melhor. Um dia tudo vai passar na sua vida e na minha. Se Jesus não voltar logo, um dia nós vamos descer à sepultura. E isso aqui vai ficar para trás. Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Você já recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador em sua vida? Hoje é dia de você voltar a sua atenção para Jesus. Creia em Jesus Cristo e você será salvo.
eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina aqui que a Tua palavra é a prioridade das nossas vidas. Nos ensina a retirar da nossa vida tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, que tem roubado o nosso tempo especial, e nos faz homens e mulheres cheios do Teu poder e do Teu Espírito. Derrama hoje aqui cura, restauração e salvação em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, mas uma igreja séria, onde a palavra é ministrada dentro da verdade. Confira, pegue a sua Bíblia e confira. E vá, busque o Senhor. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.